Glória a Deus. Êxodo capítulo 17, a partir do verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor, a sua santa e amada igreja. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos, pois, homens, e sai a peleja contra Amaleque amanhã. E estarei eu no cimo do outeiro, no cimo do monte, no topo do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro, no alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, por baixo de Moisés. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe, pois, as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque lhe hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: portanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Seu Deus, nós te louvamos essa noite, Senhor. Aqui está, Senhor, a sua palavra ministrada aos nossos corações. Peço licença, Senhor Deus, para ministrar aqui a sua palavra. Não seja minha voz ecoada aqui nesse salão, mas que a voz do Senhor possa alcançar os corações. Como boa semente, Senhor Deus, que é a sua palavra, ela possa encontrar boa terra. Ela possa encontrar, Senhor Deus, uma terra produtiva. Ela possa frutificar, Senhor Deus, segundo o seu propósito e a sua vontade. Senhor Deus, que essa pessoa que está aqui, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa pessoa mais idosa, todos nós, Senhor Deus, possamos ser alcançados pela sua palavra. Nessa noite, Senhor Deus, a sua palavra, ela sai do trono do Senhor, e ela vem em direção à nossa vida. Ela vem, Senhor Deus, ao encontro de alma e espírito juntas e medula. Que ela possa decidir, Senhor Deus, pelos pensamentos e o propósito de cada coração. Que ela possa, Senhor Deus, encontrar cada um de nós. Que ela possa trazer vida, esperança, trazer exortação, trazer discernimento. Que ela possa trazer transformação de vida, Senhor Deus. Que ela possa trazer, Senhor Deus, a graça do Senhor em cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, Êxodo é um capítulo especial na Bíblia. É um capítulo que fala da saída do povo da escravidão. É um capítulo que fala da jornada do povo em meio ao deserto. E foi isso que aconteceu. Após o povo de Deus ser liderado por Moisés e sair do Egito, pela mão forte de Deus, eles caminharam pelo deserto e acharam um lugar onde tinha uma água amarga. Uma água que não poderia ser bebida. Era uma água que ela não tinha nenhum gosto favorável. Então Deus fala com Moisés para pegar um pedaço de madeira, um tronco e jogar na água. E aquela água então ficou doce, as águas de Mara. É lógico que essa água e esse episódio representa Cristo, que tira a nossa amargura de vida. É pela cruz, pela obra do Calvário, que nós podemos ter hoje uma vida sem nenhuma amargura. Mas saindo desse episódio, foram caminhando e Deus então envia para eles o maná. Envia para eles o pão. Envia para eles ali o maná que eles poderiam comer todo dia. Todo dia Deus mandava pão e carne fresca para eles. Eles tinham comida fresquinha todo dia, pela manhã e pela tarde. Mas aquele povo foi caminhando, cerca de 3 milhões de pessoas.
foram marchando em meio ao deserto, depois de ver a água do mar se separar como dois grandes paredões, depois de ver todo o exército de Faraó e o próprio Faraó morrer nas águas do Mar Vermelho, depois de ver as águas de Mara, que eram amargas, se tornarem doces para a bebida, agora chegaram em outro local chamado Refidim. E ali então o povo não tinha mais o que beber. Apesar de Deus mandar o maná, o povo sentiu sede. E o povo então, em vez de se lembrar da graça, em vez de se lembrar do que Deus havia feito, um sentimento de incredulidade encheu o coração daquele povo. Um sentimento de dúvida encheu o coração daquela nação de homens, mulheres, crianças, jovens que estavam ali. O povo então ficou totalmente incrédulo em meio à terra de milagre. Após receber grandes milagres e bênção, a incredulidade agora tomou conta do coração daquele povo. Eu fiquei pensando, irmãos, em cada um de nós, que depois de passarmos por grandes provações, depois de recebermos grandes milagres, depois de vermos grandes obras que Deus tem feito em nós, nosso coração às vezes ele se endurece, ele fica seco, frio, ele fica vazio da fé. E a incredulidade, às vezes, ela baixa o nosso coração, porque às vezes nos falta a água do nosso dia. Às vezes nos falta alguma coisa que nós queremos. E é gerado em nós um sentimento de querer voltar para o Egito. Um sentimento de voltar para lá e comer cebola, de tomar a água de escravidão, de comer ali o pão amassado pelo chicote. Porque nós às vezes não acreditamos que Deus é capaz de fazer um milagre em nossas vidas, de Deus continuar trabalhando em nós. O povo cogita que voltar. O povo fala com Moisés que eles assim, vamos tirar do Egito para morrer em meio ao deserto. Não tinha grandes terras lá no Egito, muitos túmulos para que possamos ser enterrados lá, nós, nossos filhos. Um coração incrédulo mediante a terra da promessa. Um coração de dúvida mediante a tantas coisas que Deus havia feito. E que nós, quando passa-se os anos, e nós, quando nós comemoramos aniversário, e nós, quando temos uma data festiva, nosso coração se enche de fé e gratidão, ou nós olhamos para as adversidades da vida e nós enchemos nosso coração de incredulidade? Será que nós, mesmo às vezes em meio às lutas, caminhando pelo deserto, mesmo em um momento que nós estamos em Refidim, sem uma água naquele momento, não poderemos então olhar para o céu e dizer: Senhor, Deus é beleza. Se passamos pelo Mar Vermelho, se passamos por águas de Mara, o Senhor vai nos sustentar aqui também. Mas a Bíblia diz que o povo então começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Em vez do povo acreditar, em vez do povo se lembrar das promessas de Deus, o povo começou a murmurar. E muitas vezes não é assim que acontece comigo, com você, com nós. Em vez de nós nos lembrarmos do que Deus fez para nós durante todos os anos, nós começamos a murmurar contra Deus pelo momento que nós estamos vivendo. Em vez de sermos gratos por tudo que o Senhor Deus já fez, vem realizando e há de realizar, nós, por causa de um momento de sequidão, nós começamos a murmurar. Começamos a reclamar de Deus, do propósito, do projeto dele. Começamos a reclamar da terra prometida. E queremos voltar para uma vida de escravidão. Queremos voltar para uma vida de pecado, para uma vida de jugo, para uma vida em que Deus não tem prazer. Começamos a voltar para uma vida amarga, uma vida sem propósito de Deus, sem nenhuma promessa. O povo começou a murmurar aqui contra Moisés e logicamente contra Deus, achando que Deus não tinha mais nenhuma condição de reverter a situação. Mas Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, eu vou levar você no alto do monte, você vai depois ferir a pedra, e vai sair água dessa rocha para que o povo possa beber, e o povo então possa cessar o seu murmúrio contra você e contra mim. E eu fiquei pensando nesse texto aqui, irmãos, mas no verso 8 ele fala a consequência da murmuração do povo de Deus. O verso 8 vai dizer assim, no capítulo 17 de Êxodo: então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Amaleque veio porque o coração do povo estava incrédulo. Amaleque veio porque o coração do povo estava sem fé. Amaleque veio porque a boca do povo era uma boca de murmúrio, era uma boca de caos, não era uma boca de agradecimento, não era uma boca de louvor, não era uma
propósitos de Deus, inimigos vão surgir na sua vida. Toda vez que você começa a murmurar por coisas que acontecem, inimigos vão se levantar contra você. Quando você lê a Bíblia, Deuteronômio capítulo 25 fala que Amaleque veio por trás, pela parte mais frágil do povo de Israel, pela parte mais lenta, porque a murmuração faz você ficar lento e frágil. A murmuração faz você ficar para trás, faz você esquecer da graça e da promessa de Deus. E o povo então murmurando. Enquanto o povo murmurava e clamava, enquanto o povo murmurava e se queixava de Deus, o inimigo ia se fortalecendo. Mas e nós que estamos aqui hoje? Temos motivo para agradecer toda manhã, todo dia, ou temos motivos para reclamar? E nós, essa caminhada de fé, essa caminhada da vida, porque a vida é uma caminhada de fé. Completar mais um ano de vida, completar mais um ano, romper mais um ano, é o momento que nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nós. Se olharmos para trás, vamos olhar com um olhar de gratidão, ou vamos olhar com um olhar de ingratidão? Porque se o povo de Israel olhasse para trás, eles iam se lembrar das águas do Mar Vermelho se abrindo, eles iam se lembrar do maná caindo do céu, eles iam se lembrar da água de Mara ficando doce. Mas o povo começou a murmurar, então Amaleque se levantou agora contra eles, levantou o inimigo. E é o momento de nós pensarmos hoje, refletirmos agora, se batalhas que nós temos enfrentado, se não é por causa da nossa boca, se não é por causa que você reclama demais, que você queixa demais, que você acorda em vez de ministrar bênção, isso é maldição. Se é porque você às vezes olha para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu trabalho, para as suas coisas, e em vez de você ministrar bênção, você ministra palavras de caos. Porque não é isso que o povo de Israel fazia? Sai do Egito para morrer aqui, Moisés. Não é isso que fala a Bíblia aqui? O verso 8 vai dizer: então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Sabe o interessante dos amalequitas? Eles eram descendentes de Esaú. Eles eram parentes ali daquele povo de Israel. Muitas vezes enfrentamos inimigos internos, bem próximos de nós. Pois os inimigos são próximos de nós, que se levantam por causa da nossa boca de maledicência, por causa da nossa boca de condenação. Não adianta Deus tirar você do Egito, não adianta você ver milagres se você não mudar o jeito de você falar. Não adianta você ver milagres se você não mudar o jeito que você profere, que você fala cada manhã. Não adianta você receber um maná pela manhã, mas receber pão de Deus. Se da sua boca vem sair o perfeito louvor, sai a imperfeita murmuração. O povo murmurando, e Amaleque então veio por detrás. Então o verso 9 vai dizer assim para nós: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-me, pois, homens, e sai a peleja contra Amaleque. Amaleque chega pela retaguarda, chega pela parte mais frágil. Quando Moisés vê o caos, Moisés chama Josué e fala assim: olha, levantem, vai lá e levanta homens. Levanta homens preparados para a batalha. E é isso que Deus tem feito, levantando pessoas dispostas a ir à batalha. É por isso que somos vivos, porque talvez cada dia é uma batalha para você, que talvez cada manhã é uma batalha, que talvez cada encontro é uma luta que você tem, que talvez cada sair de casa, cada voltar é uma batalha que você enfrenta. Deus está à procura de pessoas valentes, homens com coragem, homens preparados para confrontar o inimigo. Deus não procura tímidos, Deus procura pessoas com coragem. E fazer parte do ministério tem que ter coragem. E colocar a mão no arado tem que ter coragem. E romper mais um ano tem que ter coragem. E enfrentar a vida tem que ter coragem. Vencer etapas e etapas tem que ter coragem. Para ser cristão e crente tem que ser corajoso. Para ser servo do Senhor tem que ter coragem. Deus procura homens que não têm medo do inimigo. Vai lá, Josué procura homens de coragem para enfrentar Amaleque. Nós somos aqueles que têm coragem
vida, ou somos aqueles que se acovardam? Somos aqueles que murmuram todo o tempo, que entra ano, sai ano, passa mês, entra dia, sai dia, e nós estamos apenas lamentando. Já viu o desenho que passava antigamente da hiena? Que vai ficar ó dia, ó céu, ó azar, lembra disso? Algumas pessoas lembram. Se a gente fica igual essa figura desse desenho animado, lamentando por coisas a vida inteira, ou somos homens e mulheres crentes de coragem, porque é isso que Deus procura. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai peleja. Vê a aptidão deles, a coragem, vê a fé no coração, vê a disposição deles em enfrentar o inimigo. Pega homens firmes, mulheres firmes, que sigam o propósito de Deus, irmãos. Seguir a Cristo tem que ter firmeza em cada propósito. Seguir o Evangelho tem que ter firmeza no propósito. Assumir a mão no ministério tem que ter firmeza de propósito. Ser um membro de uma igreja tem que ter firmeza no propósito. Tem que ter coragem para enfrentar os inimigos. Aqui Moisés não enfrentou sozinho não, irmãos. Ele escolheu homens fortes para empunhar a espada. E no Evangelho a igreja precisa de homens e mulheres valentes, capazes de pegar a espada e enfrentar lutas em prol do Evangelho. A igreja precisa de pessoas valentes, que têm coragem de sair e enfrentar o inimigo. Ou vamos ser apenas os tímidos que ficam murmurando nos bancos da igreja, reclamando do pastor, reclamando do diabo, do obreiro, das canções, da pregação, do culto, de tudo. Somos aqueles que ficam murmurando, culto após culto. Somos aqueles que põem a mão na espada, aqueles guerreiros que são separados para a peleja, aqueles guerreiros que o pastor olha para você, que Deus olha para você, o diabo olha para você e fala assim: olha, conta comigo, eu estou aqui. Ou somos aqueles que abandonam o povo no meio da multidão, abandonam o povo no meio da batalha. Ou somos aqueles que quando nós vemos Amaleque, nós recuamos e voltamos para casa. Deus está mandando separar homens valentes. Talvez você busque ser consagrado, ungido, preparado, mas tem que ser valente. Talvez você quer ser levantado ao ministério, mas tem que ser valente. Tem que ter coragem para isso, irmãos. Talvez falta você essa coragem. Você acha que é apenas poético estar aqui pregando, cantando e fazendo louvor? Não tem nada de poético nisso. Isso é a luta, é a batalha. Isso é pôr a mão na espada, é pôr a mão no arado. Isso é enfrentar batalhas. Isso às vezes é não ser entendido e compreendido no meio do povo. Estava Moisés sem ser entendido e compreendido. Um homem muito manso, diz a Bíblia. Um homem diferenciado. Um homem que Deus usava, falava face a face. Mas Moisés não era um homem entendido. Não era um homem compreendido. A pessoa às vezes não vai entender você, amado. Você que é chamado por Deus, você que tem uma unção de Deus. Muitas das vezes o povo não entende você. Às vezes o povo não entende o pastor. Não entende o obreiro da igreja. Não entende. Não consegue compreender o chamado de Deus na vida dessa pessoa. Vai lá, Josué, e separa homens valentes. E quando, ele fala assim no verso 9: e quando eu estarei amanhã no alto do monte, no cima do outeiro. Sabe o que Moisés nos ensina aqui? A ter visão e discernimento. A pessoa que é de Deus tem que ter visão e discernimento, amados. Tem que subir no alto do monte e chegar longe. Tem que olhar pela fé a vitória, olhar pela fé a batalha e ver que Deus é conosco. Eu vou subir no alto da montanha, Josué, eu vou ter toda a visão do vale. Porque embaixo do vale você não enxerga nada, mas no alto da montanha você já enxerga o vitória lá na frente. O povo de Deus deve ter discernimento. Deve subir no alto da montanha, subir em cima da rocha e ver que a vitória é nossa. E ver que é possível sim vencer Amaleque. E ver que é possível sim sair vitorioso dessa batalha, dessa guerra. Eu vou estar no alto da montanha, porque Moisés aqui era um líder que estava junto do seu povo. Moisés mostra que o líder, ele tem que ter visão de onde o povo está. E você está aqui, meu amado, você é obreiro, diácono, pastor, evangelista, missionário, não sei qual é a sua função. Você talvez é membro da igreja, ovelha. Você tem que ter a visão
tinha essa visão. Mas muitas das vezes nós caminhamos na igreja e não sabemos quem é o nosso povo. A gente não sabe quem está conosco. A gente não sabe quem faz parte da nossa comunhão, quem está junto do nosso seio. O servo, o homem e mulher de Deus, tem que ter essa visão, esse discernimento. Quem está com você? Quem faz parte da sua família? Você tem que saber com quem você caminha. Você que é jovem, as amizades que você tem, os ambientes que você frequenta, quem é o seu povo e quem não é. Quem tem a mesma fé não tem, quem serve o mesmo Deus não serve. Ou vamos ficar no meio da batalha, ferindo o próprio companheiro. Porque no alto da montanha Moisés tinha visão, mas lá embaixo era espada cortando para todo lado. E muitas das vezes a gente coloca a espada em pessoas que estão do nosso lado, que vestem a mesma camisa, que caminham no mesmo propósito, que servem o mesmo Deus, que não temos a visão e o discernimento. Eu vou subir no alto da montanha, diz Moisés, e de lá eu vou ver. Mas Moisés fala uma coisa aqui tão linda no verso 9: eu vou subir no alto do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Olha que coisa linda. Que você pode, irmãos, estar até em um lugar de destaque, mas se você não tiver com o som de Deus, de nada adianta. Você pode estar dando alto, um lugar de destaque, vendo muita coisa. Se você não tiver o som de Deus, de nada adianta. Tem que levar o bordão de Deus. Levar o bordão de Deus é levar o chamado. Levar o bordão de Deus é levar a unção de Deus. Levar o bordão de Deus é levar a autoridade de Deus com você. E é isso que temos que levar. A autoridade de Cristo em nós. A autoridade, irmãos, para orar, para pregar, para cantar, para muitas coisas. Muitas vezes falta em nós força. E a gente chama uma pessoa e fala assim: olha aqui. E a pessoa, não, pastor, chama o outro, eu quero. E a gente chama uma pessoa e fala assim: vamos um monte orar? Não estou afim não. Ô fulano, você quer pregar domingo? Não. Ô irmão, você quer cantar? Você quer cantar um louvor? A pessoa não quer, é tímida. Falta ela coragem, autoridade. Falta ela empenho para isso. Falta ela levar o bordão de Deus à mão. Falta ela pôr a mão no bordão e dizer assim: olha, Deus está comigo, vamos lá. Vou subir a montanha, a presença de Deus comigo, a autoridade de Deus comigo. Levar o bordão, levar a presença. Saber que Deus é com você nesse propósito. Se Deus direcionou você no alto da montanha, Ele está lá com você. Se Deus direcionou você a esse propósito, Ele jamais vai deixar você sozinho lá. Pastor, eu vou subir a montanha por conta própria. Mas não. Vai porque Deus mandou. Leva o bordão, leva o cajado, leva a unção de Deus, leva aquilo que Deus consagrou para você. Leva o bordão, porque o bordão traz lembrança de milagre. Você lembra como é que as águas do Mar Vermelho se abriram? Deus falou para Moisés assim: o que é isso aí na sua mão, Moisés? Senhor, é uma vara, um bordão, toca na água, que a água vai saber. Quando ele pega o cajado, ele toca na água, a água abre do Mar Vermelho. Levar o bordão, toda a montanha, é se lembrar em todo o tempo daquilo que Deus tem feito por você. É nunca esquecer das promessas de Deus, ser grato. Teu coração agradecido é dizer, Ebenezer, é dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou aqui, eu venci, eu rompi, porque o Senhor me abençoou. Eu venci, Senhor, porque nas minhas mãos não está algo que o homem deu, algo que o Senhor preparou para mim. Eu vou subir lá no alto de Josué, o bordão de Deus vai estar comigo. Vai com autoridade, irmãos. Lembra que quem consagrou você foi Deus. Deixa o povo lá murmurar, deixa o povo reclamar. Lembre-se que quem chamou você e consagrou foi o Senhor. Amém, Pai. Muitas das vezes o ministro ele tem que esquecer que as pessoas murmuram. Ele tem que esquecer que as pessoas reclamam. Ele tem que se lembrar que é Deus que consagrou ele. Ou sabe que as pessoas não reclamam de nós, não murmuram contra nós, não falam mal do pastor, não criticam um monte de coisa, mas eu sei que Ele chamou, eu sei que Ele escolheu, eu sei quem estabeleceu sobre a minha vida, eu sei o som que está sobre mim. Então pode criticar, pode falar, eu sei em quem tenho crido. Eu vou subir, o bordão estará comigo. Mas no verso 10 ele vai dizer assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque.
Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo, ao alto do monte, ao cimo do outeiro. Irmãos, você pode ser uma pessoa de destaque, você pode ser uma pessoa diferenciada, mas todo grande homem e mulher de Deus precisa de apoio, precisa de alguém que ande com ele, de alguém que sustente as mãos, pastor. Toda pessoa precisa de alguém que caminhe junto. Moisés era o cara, que fala com Deus assim, ó, face a face. Ele ficou 40 dias e 40 noites conversando com Deus, irmãos. Consegue entender isso? E você não ora 5 minutos na sua casa e você cai no sono. Ele ficou 40 dias e 40 noites contemplando a glória de Deus. Ele ficou o tempo todo lá, amados. Mas Moisés precisava de apoio. Ele estendeu a mão, pôs no cajado, a água se abriu. Ele pegou a madeira, jogou na água de mar, a água ficou doce. Mas ele precisava de apoio. Ur e Arão. Porque todo ministro precisa de apoio e de ajuda. O pastor faz sozinho, o pastor não faz sozinho. O obreiro não faz sozinho, ele precisa de pessoas. A igreja é feita de pessoas. A igreja é feita de pessoas que cumprem o mesmo propósito. Pessoas que falam assim, pastor, eu vou no monte com você. Eu vou apoiar um braço seu. Mas alguém vai para o outro também. Arão e Ur é o apoio emocional e espiritual de Moisés ali. Porque caminhar sozinho pelo deserto, irmãos, não é fácil. Imagina você caminhar pelo deserto com 3 milhões de pessoas murmurando contra você. Imagina. Você é um pastor de 3 milhões de pessoas. E 3 milhões de pessoas dizendo, você é fraco, você é ruim. Você não sabe nem falar, Moisés. Você não sabe pregar, você não sabe cantar, você não sabe nada. Melhor Moisés era voltar para o Egito e morrer lá. 3 milhões de pessoas. E você escutando aquilo ali. A pessoa dizer que a sua família é ruim, que você é fraco, que você não foi chamado, que talvez a unção não era só sua. Não foi isso que Corá, Datã e Abirão fizeram? Não, talvez Deus não falou só com Moisés. Deus também falou conosco. E a terra abriu, travou eles, vivos para o inferno. Um pastor, uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa de amparo. Amparo. Muitas vezes, sabe o que o homem de Deus precisa? De um abraço. Precisa de um abraço apenas. E você chegar, pegar na mão dele e falar assim, pastor, Deus te abençoe. Ô pastora, Deus te abençoe. Ô diácono, ô diaconisa, Deus te abençoe. Mas isso falta um par, irmãos. A gente suga, a gente quer, a gente pede, a gente deseja tanta coisa, mas falta em nós subir o monte com ele. Seu braço à esquerda e o braço da direita. Cada pessoa vai dar um apoio moral, um apoio financeiro às vezes. Sabe o que às vezes muitas pessoas não gostam de apoiar? Porque tem medo de doar, tem medo de ser fiel. Acha que estão investindo no pastor, mas esquece que estão investindo é na obra do Senhor. Eu vou subir o monte, mas Arão e Ur subirão ao monte comigo. Moisés tinha a visão privilegiada, ele tinha o cajado, o bordão, mas precisava de apoio. Irmãos, o grande líder, ele pode ter chamado, unção, propósito, visão, discernimento, mas ele precisa de pessoas. Precisa de apoio, precisa de amor, de carinho, precisa de um abraço, precisa de uma mensagem de motivacional. Mas você gosta de receber. Você vai receber todo dia de manhã. O pastor te mandar uma mensagem, um versículo bíblico, dizer Deus te abençoe, e você, que bênção, que palavra. Mas o coração dele está arrebentado também. Às vezes ele está caminhando no deserto, caminhando sozinho no vale, na prova. Mas ele acha tempo e fé para ministrar para você, para nós. Mas e nós? Nós ministramos a vida dele? Nós ministramos o coração dele? Escute essa palavra, porque essa palavra de Deus para você, para mim. Temos que ser, muitas vezes, irmãos, nós queremos ser Moisés. Porque Moisés é posição de destaque. É pegar o microfone, é cantar, mas muitas das vezes, no alto da montanha aqui, a vitória veio por causa de Ur e Arão, que levantaram, sustentaram os braços de Moisés. Se não tivesse Ur e Arão, não tinha vitória por Israel. Muitas das vezes, o
galardão está naquelas pessoas que estão lá de fora, aquelas que ficam na porta da igreja, aquelas que arrumam as cadeiras, aquelas que preparam o antes do culto, que ficam depois do culto para arrumar alguma coisa, aquelas que ficam nos bastidores, que ninguém vê, aquelas que ficam ali só apoiando, sustentando os braços, mas que ninguém percebe. Arão e Ur são pessoas importantes, são pessoas de grande valor. Não podemos caminhar sozinhos, irmãos. Essa mensagem aqui é um grito ministerial, é um grito de fé ao povo de Deus, dizendo que ninguém caminha sozinho, ninguém marcha sozinho, ninguém fica 11 anos em uma igreja marchando sozinho, ninguém caminha 51 anos comemorando sozinho, irmãos. Precisa de família, de amparo, de apoio, precisa de filhos, de esposa, precisa de pessoas que dão um abraço pela manhã, alguém que ajude em todos os momentos. O Arão e Ur, às vezes, ele está dentro de casa, é aquela pessoa que vem preparar o café da manhã, que dá um abraço, que passa roupa, que arruma o uniforme quando vai trabalhar, que prepara comida com carinho, amor, que faz tantas coisas. Isso é Arão e Ur, é apoiar quando ninguém vê, é dar amor quando ninguém percebe. Está entendendo? Eu vou subir, mas Arão e Ur vai estar comigo. E o braço vai dizer assim, no verso 11 diz assim, fala o Senhor: quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando porém ele baixava as mãos, prevalecia Amaleque. As mãos levantadas de Moisés, elas formavam uma cruz. Ele ficava em pé no monte e fazia assim com os braços. Porque o líder, a mulher de Deus, ele deve sempre ser testemunha, deve sempre expressar a cruz. Um grande homem, uma grande mulher de Deus, deve ser sempre referência da cruz. Ele pode estar no alto, com a unção, com o cajado, mas a cruz deve ser vista nele. A cruz deve ser manifesta na vida dele. Quem olha para ele vê a imagem da cruz. Quem olha para ele vê a imagem do Calvário. Ele estava no alto do monte ali, com os braços abertos, curtos, presta atenção. Ele estava no alto do monte com o braço aberto, e quem olhava para Moisés via como alguém crucificado, via como uma cruz lançada no alto da montanha. Porque nós que somos na igreja, nós que somos ministros, nós somos referências de Cristo, somos referências do Evangelho, somos referências do Senhor, somos referência da morte e ressurreição do nosso Deus. Moisés sobe ali, e os braços dele agora eram levantados, mas os braços de Moisés ficaram pesados, porque tem hora que cansa. Tem momentos, irmãos, que o braço da gente cansa, tem momentos que a garganta cansa de pregar, tem horas que a garganta cansa de louvar, tem hora que os pés cansam de caminhar juntos, tem hora que a gente cansa, tem vontade de parar e sentar no meio do deserto. E se você não tiver alguém para te apoiar, você vai parar. Se você não tiver alguém para levantar os seus braços, você vai baixar os braços e não vai ter mais vitória. Se você não tiver uma família que te ampare, um filho que te beije, uma esposa que te acolhe, amigos que te abracem e dizem que você é importante, uma igreja que te ama, você para, você abaixa os braços, seus braços pesam. Porque Moisés, apesar de ser um grande líder, de ser um homem de grande valor, escute, presta atenção, apesar de Moisés ser o cajado e a unção, Moisés era humano. Moisés tinha coração, carne, ossos, sentimentos, emoções, e o braço dele pesou no alto da montanha. E o texto vai dizer que quando ele abaixava o braço, o inimigo prevalecia contra Israel. O inimigo começava a vencer. Nós vamos deixar o inimigo vencer a igreja, vamos deixar o inimigo vencer os irmãos que estão aqui, ou vamos apoiar uns aos outros, ou vamos caminhar em comunhão, ou você vai dizer para quem olhar, pastor, conta comigo, ou você vai ser aquele que vai estar no braço da esquerda e da direita, você vai ser aquele que vai estar caminhando junto, você vai ser aquele que vai estar firme em todo o propósito, porque as mãos cansam. No meio do deserto, o sol quente, escaldante, sem água, sem comida, no alto da montanha, 3 milhões de pessoas reclamando de você, o braço cansa, o braço pesa,
E a vontade de abaixar o braço, a vontade de jogar a toalha de fora, a vontade de pensar assim, eu não vejo mais por isso. Para que eu vou lá? Para que eu vou orar? Vou sacrificar? Para que eu vou fazer isso pela igreja? Mas quem tem um coração que ama vidas e pessoas, ele faz. Moisés levou Arão e Ur àquele local. As nossas mãos, elas devem saber para onde nós vamos estendê-las. Moisés extendia em direção ao povo e o povo prevalecia. A mão abaixava, o povo perdia. A gente tem que estender as mãos, irmãos, a pessoas da mesma fé da comunhão. Se a gente não estende a mão para o pastor da igreja, nós vamos estender para quem? Se você não estende a mão para o obreiro, o diácono, o irmão que está do seu lado, você vai estender para quem? Se a gente não tem coragem de dizer assim para o irmão: ei irmão, conta comigo, a sua luta é minha luta, sua batalha é minha batalha, eu vou estar com você, eu vou segurar a sua mão, eu vou caminhar com você mais uma milha, o seu propósito é o meu propósito, a sua batalha é a minha batalha. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Vamos deixar a multidão morrer embaixo, no meio do deserto, quando nós ficamos na montanha, observando de longe, com o cajado de unção de Deus em nossa casa, e deixar todo o resto morrer? Mas o texto diz para nós, no verso 11: quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia; quando porém baixava a mão, prevalecia Amaleque. Irmãos, apenas às vezes o nosso esforço não é capaz. Às vezes a gente precisa de ajuda. Eu quero dizer para você aqui com grande franqueza no coração: todo homem de Deus tem boa vontade, ele tem força, ele é determinado, mas às vezes só isso não é suficiente. Ele precisa de apoio, ele precisa de pessoas que apoiem ele, ele precisa de pessoas que falam assim: sim, eu estou com você, a sua luta é minha, esses bancos vazios não é sua culpa, eu estou na batalha. O culto de oração não é só do Senhor, não, eu estou junto. O culto de ensino não é só do Senhor, não, eu estarei junto. Pessoas que dão apoio, irmãos. Se a gente não pensar dessa maneira, jamais vamos sair com a vitória aqui de Refidim. Eles subiram no monte, Arão e Ur estavam com ele. E o interessante no verso 12, olha o que eles fizeram. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele nela se assentou. Irmãos, um líder, uma mulher, um homem de Deus, deve estar assentado, apoiado na rocha. Se você não estiver na rocha, de nada adianta. Um líder, um homem, mulher de Deus, deve colocar o outro sobre a rocha, deve amparar o outro sobre Cristo. Eles pegaram uma rocha, uma pedra, e colocaram debaixo de Moisés, e Moisés agora se assentou. Eles estavam confortáveis, acomodados agora na rocha. E é isso que temos que fazer, amados: acomodar as pessoas em Cristo, acomodar as pessoas no Evangelho, levar as pessoas à rocha, fazer com que as pessoas estejam na rocha, senão não tem vitória, amados. Pegaram a rocha e puseram ali onde Moisés estava, e Moisés se sentou em cima da rocha. Porque todo homem que segue a palavra, todo homem, toda mulher que quer seguir o Evangelho, eles têm que estar apoiados em Jesus, porque Cristo é a rocha. A igreja tem que estar apoiada na rocha. Aleluia. A igreja tem que estar apoiada na rocha. Nós temos que estar assentados na rocha. O ministério tem que ser apoiado na rocha. A oração apoiada na rocha. O estender de braço apoiado na rocha. A oração é na rocha. O apoiar um ao outro na rocha. Se não tiver apoio na rocha, não tem apoio mais. Quem não apoia na rocha cansa também. Mas Moisés agora se assenta na rocha. E o texto vai dizer assim no verso 12: Moisés agora com os braços levantados, demonstrando a total dependência de Deus. O verso 12 vai dizer assim: Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro.
amparo emocional e espiritual. Assim eles ficaram com as mãos firmes até o pôr do sol. Irmãos, isso aqui é lindo. Eles não abandonaram Moisés. Eles ficaram o dia todo no sol quente, a batalha lá embaixo sendo dura, a batalha lá embaixo sendo cruel, e eles ficaram o dia inteiro até o pôr do sol, segurando os braços de Moisés. Não adianta você começar bem e não terminar. Não adianta você começar e não concluir. Não adianta você, minha mãe, pastor, estou aqui, eu vou começar hoje. Chegar no final do ano, você não está aqui. Não adianta você dizer que vai fazer, vai pôr a mão no arado e passar o mês e você abandonar. Não adianta você começar um propósito e não terminar. Eles tinham um propósito, era segurar as mãos, os braços de Moisés erguidos. E eles foram até o fim do dia, até o fim da jornada, até o final do caminho, até o Israel ter vitória. Glória a Deus. Pastor, até quando que eu vou caminhar nisso? Até o final, até Jesus voltar, até a igreja ser arrebatada. Eles ficaram assim no sol. Eu não posso, irmãos, pensar em desistir. Eu não posso ver porque a coisa está difícil, pensar assim, pastor, sem filho, estou indo embora. Pastor, agora o Senhor está sozinho. Não, irmãos, tem que segurar o mão até no final. Pastor, conta comigo. Estou aqui, estou junto. Vai ficar eu e o Senhor, mas estou junto. Eu vou ficar aqui até o final, até o romper do dia, até ficar a última luz, até o último raio de sol, bater esse monte, estou junto. Estou aqui. Eis-me aqui. Não é isso que você ora a Deus assim, muito tempo, Senhor, eis-me aqui, envia a mim, mas eu te chamo, você não vem. Eu falo com você assim, vai lá, segura o braço. Só segura o braço, só porque vai ter vitória. Não, você segura o braço, eu quero estender o meu braço. Porque a gente, irmão, estender nosso braço é muito bonito, né? Eu fico aqui com o braço para você assim, ó. Mas meu braço vai cansar, ele vai baixar. Mas se tiver alguém que dá um amparo aqui, ó. Essa pessoa que está dando um amparo é tão importante quanto a que levanta o braço. Ela é tão importante quanto a que estende as mãos. E é isso que você tem que pensar quando algo é posto para você fazer, realizar no ministério da igreja. Que você é importante, que o que você está fazendo é algo de muito valor. Glória a Deus. Sustentado até o final da jornada, irmãos. Aí chega o final do ano, a gente sempre faz aquele planejamento anual. O pastor dá a gente um folheto, a gente faz planejamento familiar, financeiro, ministerial. A gente escreve lá, não, esse ano eu quero ler a Bíblia toda. Esse ano eu quero jejuar mais. Esse ano eu quero ir no monte, pelo menos uma vez no mês. Esse ano eu quero ser consagrado ao ministério. Esse ano eu quero fazer isso, aquilo, outro e acolá. E os meses vão rompendo. E vai chegando dezembro e a gente não está segurando o braço de ninguém. E se você não segurar o braço de ninguém, escute isso aqui, ninguém vai segurar o seu. Se você não apoiar ninguém, ninguém vai apoiar você. Se você não abraçar ninguém, ninguém vai te abraçar. Se você não amar, ninguém vai amar você. Se você não caminhar junto, ninguém vai caminhar contigo. Se você não for fiel, ninguém vai ser fiel a você. Se você não for leal, ninguém vai ser leal a você. Se você não é leal ao segredo, você é leal a quem? Se você não é leal à obra do Senhor, a quem você vai ser leal? A quem nós seremos leais e fiéis? Nós somos leais e fiéis àquilo que nos convém. Os nossos gastos, as nossas compras, os nossos cartões, os nossos compromissos. Mas e a roupa do Senhor? O braço está aqui levantado. Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, te guarda, ministra a bênção apostólica. Mas a gente está com o braço encolhido. A gente quer só a vitória, quer só o filé, só o maná caindo do céu. E eles ficaram aqui até o fim da jornada. O verso 13 vai dizer assim para nós: e Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio da espada. Irmãos, eles venceram ao fio da espada. Sabe como é que vem a vitória? No fio da espada. É com a espada que vem a vitória. É com a palavra de Deus que vem a vitória. As batalhas devem ser travadas com a palavra do Senhor. Em meio ao deserto, em meio aos vales, em meio às dificuldades, as batalhas são vencidas pelo fio da espada. Nós vencemos os inimigos pela força da palavra de Deus.
É ela que dá força a cada um de nós. E quando o povo venceu lá embaixo, Deus então fala com Moisés, no verso 14, do capítulo 17 de Êxodo, ele fala assim: então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória, no livro, e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Coloca um memorial, coloca um aviso, escreve um livro, que esse inimigo nunca mais lhe vai afrontar você. Amém. É isso que Deus está falando aqui com Moisés. Moisés, faz um memorial, escreve um livro, registra a minha palavra. Nunca mais Amaleque ele vai afrontar vocês. A gente, irmãos, tem que colocar como testemunho, tem que colocar como memória, que esses inimigos nunca mais vão afrontar a nossa vida, que nós estamos com o Senhor, que o Senhor está conosco. E o texto vai dizer assim no verso 15: e Moisés então edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Edificar um altar é um momento de adoração. Edificar um altar é um momento de santidade. Edificar um altar é um momento de comunhão. Edificar um altar é um momento de agradecer. E é isso que Moisés faz. E ele então faz um memorial. Era uma bandeira escrito: o Senhor é minha bandeira. Jeová disse: o Senhor é minha bandeira. Minha bandeira de guerra, de defesa. Já viu como é que é uma bandeira? Ela representa uma nação, um país, uma tribo, um povo, um time, uma equipe. Representa várias coisas. Quando Deus é a nossa bandeira, nós estamos dizendo: olha, o Senhor está conosco. Nós somos de Deus e Ele está conosco. Ele está conosco nas batalhas, Ele está conosco nas guerras. Deus é minha defesa, Deus está comigo, eu pertenço a Deus e Ele me pertence. E isso é Deus, é a nossa bandeira. É levantar o estandarte, é levantar a bandeira, é erguer bem alto o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é minha bandeira. E Moisés então ergue: o Senhor é minha bandeira. Mas aí fica a pergunta para nós, para terminarmos aqui: qual o nome nós temos erguido? Qual o nome do alto da montanha nós temos levantado depois da vitória? Qual o nome depois da vitória nós temos adorado? Qual o nome tem prevalecido para que todo mundo veja? É o seu nome? É o nome da sua família? É o nome de alguém? Ou é o nome do Senhor? Ou é o nome de Deus que está conosco? E verso 16 diz: e disse, portanto o Senhor jurou: haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Amado, quando você está na direção do propósito de Deus, quando você ergue o nome de Deus, levanta o altar para o Senhor, Deus vai estar em todas as suas batalhas. É isso que ele fala aqui: e disse, portanto jurou o Senhor: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amaleque poderia levantar 1000 vezes, que 1000 vezes ele ia perder. Amaleque poderia levantar contra Israel 1 milhão de vezes, que 1 milhão de vezes ele ia cair por terra. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós levantamos a bandeira do Senhor, quando nós estamos nesse propósito, erguendo o braço ou apoiando quem ergue, irmãos, Amaleque pode levantar 1000 vezes, que 1000 vezes ele vai ser derrotado. 1000 vezes ele vai cair por terra. E o texto vai dizer que Amaleque perdeu, porque os braços daquele homem estavam erguidos, porque a unção de Deus estava com ele, porque tinha alguém apoiando.